nesse microfone. A gente já colocou lá, tá tendo registro lá, então vai aparecer as imagens e tal. Entendeu? Só para lembrar. Então, talvez você queira falar sobre isso, né? A gente tem lá o... Na ênfase tá no slide. Tá no projeto, tá no VP, tem as imagens ali dentro de construção já pronto hoje, com corrida. Na outra igreja do VP. Falou? Glória a Deus. Boa tarde, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos ficar em pé, cumprimente o seu irmão que está do seu lado, dê um abraço bem forte no seu irmão, na sua irmã, diga para ele que bom que você veio, em nome de Jesus. Olha aí o povo de Deus celebrando, adorando o Senhor nessa tarde. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Convite do Espírito Santo nessa tarde é para você adorar o Senhor de todo o seu coração, colocar a sua vida na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Feche teus olhos, coloca a sua vida na presença do Senhor, coloca o seu coração na presença dEle, diga para o Senhor o motivo da tua presença aqui nesse lugar, diga para Ele o que você veio fazer aqui. Talvez você tenha muitos motivos para agradecer, para adorar, para buscar o Senhor. Talvez você entrou aqui nessa tarde procurando uma resposta, talvez você entrou aqui nessa tarde procurando um milagre do Senhor, uma intervenção divina. Esse teu Deus lindo e maravilhoso te trouxe aqui nessa tarde, porque Ele quer fazer algo poderoso, sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. Por isso, meu querido, busca o Senhor de todo o seu coração, que esses momentos que você está aqui na presença do Senhor sejam momentos de muita intimidade, momentos de busca ao Senhor, momentos onde você vai inclinar o seu coração, falar: Deus, fala comigo nessa tarde, Deus, mexe com o meu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa tarde, nós exaltamos o nome do Senhor. Oh Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós. Espírito Santo, nos leva à tua presença. Espírito Santo, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Prepara o nosso coração, papai, para ouvir a tua palavra. Prepara o nosso coração, Deus, para te adorar mesmo, Senhor, para tocar nas tuas vestes. E nós oramos, ó Pai, intercedendo por cada irmão, cada irmã que entrou aqui, cada casa, cada família, cada célula. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa. Deus amado, visita cada família agora de maneira sobrenatural, Deus. E nós queremos colocar esse culto aos teus pés. Faz o que tu queres nessa tarde, mexe com o nosso coração, Deus amado, que o teu Espírito tenha liberdade absoluta, Deus, na condução de tudo que vai acontecer aqui. Deus, nós colocamos tudo aos teus pés e te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, meu querido, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar no Espírito e em verdade. Aleluia. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. E fazer tua vontade. Quebranta-me, Senhor. Sem ti eu nada
sou, nada sou. Então podes me usar. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar na luz e seguir Jesus, uma vida eterna, refletindo a luz é o que mais quero, dissipando as trevas. Caminhar na luz e seguir Jesus, uma vida eterna, refletindo a luz é o que mais quero, dissipando as trevas. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar contigo e fazer tua vontade. Caminhar contigo e fazer tua vontade. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, aplauda mesmo bem forte, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda mesmo, é para Ele. Diga, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te aplaudimos, nós te adoramos, nós te glorificamos. És bem-vindo, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo. Isso é só um prenúncio daquilo que Deus vai fazer conosco nessa tarde. Deus tem grandes coisas para ministrar na nossa vida. Por isso, meu querido, de novo, fecha os teus olhos, coloca a tua vida e fala para Ele: papai, eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu quero caminhar contigo. Eu quero em todo o tempo, Deus, fazer a tua vontade. Por isso, papai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Papai, toma esse lugar, toma cada vida. Oramos e intercedemos por aqueles, ó Pai, que nos assistem pela internet, pela TV agora. Deus, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida deles. Os enfermos, doentes, aflitos, nós profetizamos a cura em nome de Jesus. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre o teu povo agora, papai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado. Pode assentar-se. Fique ligado nas nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso informativo. Por favor, fique atento. Na sexta-feira chamada Santa, tivemos nosso musical de Páscoa. A presença de Deus, atmosfera de adoração, momentos de reflexão e grande emoção marcaram o evento. Confira.
você ainda não é batizado, procure seu líder de célula ou ligue no nosso telefone para saber mais informações sobre o curso, como e quando fazer e também como marcar a sua entrevista para o próximo batismo. Não perca essa oportunidade de obedecer essa ordem de Jesus. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, não perca mais tempo e venha fazer parte de nossa família. Por favor, passe no balcão ali no hall e deixe seus dados que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Nossa campanha de parceria com o Seminário Batista foi lançada e as obras já estão a todo vapor. Essa parceria contemplará vários projetos e eventos da nossa igreja, dentre eles o Seminário Veredas Antigas, que já está acontecendo lá neste final de semana. Se você ainda não participou, faça sua contribuição e escreva no seu envelope Parceria Seminário. Sua participação é muito importante nessa parceria, pois somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, e esse é exatamente um investimento em pessoas. Não fique de fora. Você conhece esses homens? Joel Comiskey, Roberto Lai, Domingo Jardim, Josué Valandro Jr.? Se conhece, precisa revê-los, mas se ainda não os conhece, não pode perder a oportunidade de ouvi-los na nossa conferência MDA. Marque na sua agenda, de 8 a 11 de junho, inscrições em breve. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas 29, 11, 12 e 14. 9º Congresso Arte e Vida, de 3 a 6 de junho, aqui na Primeira Batista, inscrições em breve. Nos dias 1 a 3 de maio, acontecerá no acampamento batista em Piraputanga o Retiro dos Líderes de Missões com o tema Missão de Enviar. Este ano teremos como preletor um dos grandes nomes de missões na nação brasileira, o diretor executivo da MIAF, Paulo Feniman. O valor da inscrição é de R$ 50, tendo como critério ser líder de missões da célula ou líder de missões em treinamento. As inscrições devem ser feitas com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 4421 ou pelo e-mail missões@primeirabatista.org.br. Não fique de fora do que Deus está fazendo aqui e no mundo. Quando se fala em luz, todo mundo olha para cima e já relaciona. Uma lâmpada acesa sobre as nossas cabeças. E em toda a tecnologia dos equipamentos do planeta funcionando num brilho só. E se todas as luzes do mundo se apagassem para sempre? O mundo entraria em caos total. Teríamos o conhecimento, mas não as condições de fazer tudo funcionar e brilhar novamente. Você sabia que o pecado quer escurecer para sempre a vida das pessoas, impedindo-as de enxergar e viver o amor do Pai das Luzes? Mas existe esperança real para quem não quer ficar no escuro. Porque um dia, entre duas cruzes, brilhou a luz das luzes e nem a morte conseguiu apagá-la. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Musical de Páscoa do Mini, Luz para Todos, dia 24 de abril, sexta-feira, às 19h30, no Templo da Primeira Igreja Batista. O ingresso é um alimento infantil nutritivo. Mini, 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 meu, mini, meu, mini! Olhinhos atentos e corações abertos à palavra do Senhor levam esses pequenos servos a orarem e a terem atitudes impactantes. Gabriela, de 6 anos, confidencia a sua mãe: papai sai e volta, compra coisas,
te ajuda, ora bastante, trabalha no escritório e faz muitas coisas para Deus na igreja. Quero ser igual a ele quando crescer. Neto, de 6 anos, conta detalhes aos colegas de escola sobre o que aprende sobre Jesus na salinha do Mini e como espera ansioso pelos dias de célula. Seu testemunho causou curiosidade e gerou muitas conversões e batismos dos pais de seus amigos. São inúmeros testemunhos vitoriosos, então não desperdice a oportunidade de contribuir para que nenhum desses pequenos servos se perca. É um estímulo espiritual enorme assistir o mover de Deus no meio deles. Participe da capacitação de facilitadores do Mini nos dias 16 e 17 de abril, a partir das 19h30. O nosso Projeto Nova tem uma grande missão: assistir famílias que foram vítimas de abusos, violência e até exploração sexual. Hoje, 30 famílias recebem atendimento social, psicológico e espiritual. Na orientação e capacitação profissional, o empreendedorismo visa estimular o comércio de produtos e a produção de renda. Por isso, convidamos você para dar uma passadinha no nosso bazar. Artesanato, doces, moda e acessórios são oferecidos a preços atrativos. Venha conhecer Bazar do Projeto Nova, nesta terça, dia 14, ali no hall da igreja, a partir das 15 horas. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br ou no endereço alternativo 1b.org.br. Simples assim. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Nossas crianças estão quase encerrando a revista. Nós estamos na lição 15, são 17 lições ao total. E você tem a oportunidade de fazer parte da equipe do Mini. Gostaria de dar mais uma ênfase na capacitação que vai acontecer quinta e sexta-feira agora. Nessa quinta e sexta-feira, 16 e 17 de abril, os dois horários às 19h30. Então, se você ainda tem interesse de participar, dá tempo ainda de fazer a sua inscrição, então procure o Ministério Infantil lá no segundo andar, ainda hoje, para participar da capacitação, quinta-feira e sexta-feira, os dois horários às 19h30. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça hoje. E na última sexta-feira de abril agora, tem um musical tão esperado, Luz para Todos, do Ministério Infantil, musical de Páscoa. As crianças já estão ensaiando há muito tempo, e vai ser uma bênção na vida dos seus filhos. Traga outras crianças, pessoas do seu bairro, é uma oportunidade de ministrar na vida deles, eles poderem entender o real sentido da Páscoa. E chegue cedo, né? Nossa igreja vai fazer também só um culto de Páscoa, então chegue cedo, se prepare e já coloque aí na sua agenda. As nossas crianças estão aprendendo sobre o livro de Daniel. E eu realmente, assim, eu estou muito entusiasmado, porque eu nunca tinha lido tão detalhadamente a história. Nós sempre falamos lá no Mini que quem é professor ou facilitador do Mini acaba fazendo um curso de teologia, porque você vai entendendo a Bíblia nos processos que ela tem que ser interpretada, em ordem cronológica, porque nós temos que ensinar para as crianças e tem que ser muito bem mastigado. Nós estamos no capítulo 6 de Daniel, só nesse período do capítulo 1 até o 6, já foram 3 reis. O primeiro foi o rei Nabucodonosor, quando ele fez aquela estátua, e ele selecionou o Daniel, Misael, Ananias e Azarias para comer os legumes. E eles comeram os legumes, então eles ficaram mais fortes, e as crianças entenderam o quanto é bom servir a Deus e sempre escolher adorar a Deus. Aí esse rei morre, vem Belsassar, e esse Belsassar, ele profana as coisas do templo de Jerusalém, ele pega os copos, as taças e faz uma festa, e aí tem aquela escrita que nós aprendemos domingo passado, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí Deus dá um aviso para ele que os dias do reinado dele estavam contados, e que ele foi pesado na balança e pesou pouco, então ele morre naquela mesma noite. Os medos e os persas invadem ali
a Babilônia e destrói ele. Aí surge um novo rei, que é esse rei que invadiu, que é o rei Dario. Aí vem a história tão esperada, que é a história de Daniel na cova dos leões. E essa história vai ensinar muitas coisas para os seus filhos. Você pode fazer essa análise após o Ministério Infantil, perguntar quantas coisas ele aprendeu. Primeiramente porque Daniel era muito temente a Deus. E todo esse percurso que ele passou, desde a época que ele comeu legumes e se tornou mais forte, mais inteligente que todos, o rei Dario, através da sabedoria de Daniel, colocou ele como um dos principais ministros. Tinha os outros governadores e Daniel se tornou o principal ministro. E aí nasceu a inveja no coração das pessoas. Vários outros ministros também, que foram eleitos, mas eram abaixo de Daniel, falaram para o rei decretar um decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus, senão ao rei. Mostrando a fidelidade que eles tinham ao rei. Porque até então os governadores e ministros teriam que ser fiéis ao rei. E aí Daniel, como um bom temente a Deus, a Bíblia fala que ele deixava a janela aberta e continuava orando. Até lá no Ministério Infantil tem um filminho e a criança pergunta assim: mas tio, será que Daniel não conseguiria ficar 30 dias sem orar, né? Poxa, se o rei deu esse decreto, por que ele não ficou 30 dias sem orar? Ele poderia ficar, Deus ia entender. Mas não, ele já sabia tudo que Deus tinha feito na vida dele. E aí o rei fica muito triste, porque ele cai numa cilada, e ele entende que as pessoas tinham feito uma cilada para ele e para Daniel, e aí como o decreto era irrevogável, joga ele na cova dos leões, Deus manda um anjo, tapa a boca dos leões, e Daniel é liberto. O rei vai lá de manhãzinho, pergunta: e aí Daniel, o teu Deus a quem você ora constantemente, te livrou? Rei, vive para sempre. E aí Daniel tira da cova dos leões. E vem uma das partes que eu acho mais interessante, porque alguns poderiam dizer assim: mas os leões não estavam com fome, né? Por isso que eles não comeram Daniel. E aí a Bíblia fala que esses que denunciaram Daniel, o rei jogou eles na cova dos leões. E a Bíblia fala que antes deles tocarem no chão, os leões abocanharam eles e lhes esmigalharam os ossos. Os leões pegaram eles no ar e destruíram eles, para mostrar que realmente os leões foram ali tapado a boca pelo anjo do Senhor. Amém? Quanta coisa, né? Muita coisa para as crianças aprenderem, e eles vão entender que sempre que você se mantém fiel a Deus, nem mesmo o leão pode te devorar. Amém? Vamos colocar em pé e ler o versículo de hoje. Vamos lá? Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Daniel 6:4. Estenda suas mãos, vamos orar por esses facilitadores. Pai, muito obrigado pela vida da nossa igreja e dos facilitadores que estão aqui, prontos para ensinar a Tua palavra à vida dessas crianças. Pedimos a Tua bênção e entendemos que o Senhor é o nosso Deus e hoje ministrará profundamente aos coraçãozinhos dessas crianças. Eles entenderem que eles precisam ser fiéis ao Senhor em qualquer circunstância, ser um bom cidadão, porque eles não sofrerão a pena humana e nem a pena de Deus, porque o Senhor estará com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. E mudou. E que criançada linda. Olha, a criançada mais bonita de Campo Grande está aqui hoje, gente. Olha só. Isso, irmãos, uma salva de palmas bem forte para as nossas crianças, o Ministério Infantil, os pais que são nossos parceiros, os nossos monitores, facilitadores, professores, gente de apoio. Amém. Vocês podem assentar-se. Amém. Quero cumprimentar vocês na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus estamos aqui. Vasti e eu estivemos fora no domingo passado. Estávamos na cidade de Palmas, lá em Tocantins, participando de um seminário que nos abençoou muitíssimo. E agora, irmãos, queria lembrar vocês sobre aquilo que o nosso
VT Informativo já falou, nós estamos investindo numa parceria com o nosso seminário. Graças a Deus, o nosso espaço aqui não nos cabe mais. Você vê que nós temos, durante alguns cultos, alguns lugares, mas as somatórias dos cultos, é muita gente, e especialmente na estrutura de apoio, nas salas de aula, elas já não dão conta. Por exemplo, o Seminário Veredas Antigas precisa de 15 salas para a reunião dos pequenos grupos e mais uma sala de conferências. E nós já não temos mais isso aqui porque estamos ocupando todas as salas. Temos alugado às vezes o hotel, temos alugado igrejas próximas aqui. Isso tudo é um sinal da graça, do poder de Deus sobre nós, é misericórdia pura. E esta parceria agora com o Seminário Batista visa, durante os próximos 7 anos, nós pensamos em 10, fizemos a proposta em 10, mas foi aceita com 7 anos, nós estaremos ali usando as dependências, sábado e domingo, do seminário. Já aconteceu hoje, então, que você viu aí, olha, uma salva de palmas para a nossa produção, olha, pode repetir, eu quero ver de novo. Já foi o nosso seminário acontecendo hoje, no VT, no início você viu as obras, não é? E agora já acontecendo, filmagem de hoje, a produção é demais, fala a verdade. Foram lá colher imagens para mostrar para vocês que já é um ato de fé. Por isso eu quero que você contribua. Daqui a pouco temos um momento de contribuição, e aí você vai escrever no envelope de contribuição, parceria com o seminário. Precisamos levantar R$86 mil, que foi o investimento que nós fizemos e estamos fazendo ali no seminário. Amém? Vale a pena investir na obra de Deus. Não deixe de fazer isso. Dê uma oferta graúda, uma oferta boa, generosa. Por quê? Nós, pela graça de Deus, irmãos, teremos tantos seminários Veredas Antigas, que eu creio que vai ser uma questão de tempo, nós usaremos todos os finais de semana para fazermos o seminário Veredas Antigas. Quem daqui já fez o seminário Veredas Antigas? Levante a mão. Quem não fez? Levante a mão. Ah, você precisa fazer. Você vai ser muito abençoado. Nós temos no nosso trilho de crescimento e liderança para todos os novos convertidos, o seminário Veredas Antigas. Ele abre a mente, abre o coração, toca o coração das pessoas, mostrando quem elas são de fato diante de Deus, e como os relacionamentos familiares, especialmente, serão transformados pela bênção de Deus na sua vida. Você vai ser uma bênção para todas as suas gerações que virão. Veredas Antigas trata disso, você precisa fazer, e nós estamos assim, querendo possibilitar que todos os novos convertidos tenham essa oportunidade logo depois da sua conversão. Então eu sei que isso vai acontecer. Nós estamos uma vez por mês, logo passaremos a 2 vezes por mês, depois 3 vezes, e depois 4 vezes, em nome do Senhor Jesus. Nós temos várias redes de célula, e cada rede vai cuidar de um desses seminários, não vai ficar pesado para ninguém, e vai ser uma grande bênção. Vamos ver agora missões no âmbito mais geral, mais amplo. O nosso Ministério de Missões entende, nós entendemos que missões se faz desde o outro lado da mesa, ou seja, lá em casa, com a outra pessoa, desde o outro lado da rua, tem gente muito pertinho, até o outro lado do mundo. Vale a pena investir em missões. Olha só isso aí. अभी बहुत अच्छे बन गए। मैं पहले ज़माने में सोच ही नहीं सकी थी। पहले मेरे साथ हुआ था, मैं गांव में थी, फिर मेरे मम्मी ने उधर छोड़ के आए थे। फिर बिना ताला का मैं सो गई, फिर अंकल खलू अंदर आए। आने के बाद फिर ऐसा मुझे बोल रहे, मेरा बाजू में बैठे, मैं सोई थी, मेरे बाजू में बैठे थे। Essas meninas nem bem chegaram à puberdade e já experimentaram o lado mais cruel da vida. Tiveram a inocência roubada, os corpos foram violados por inúmeras vezes, numa medida em que não se é possível mais identificar os agressores. São pessoas de dentro de casa, da própria família, e estranhos que decidiram se apropriar delas como um objeto facilmente vendido ou descartado. No sul da Ásia prevalece o hinduísmo,
E por causa do estilo de vida precário e devido à exploração a que se submetem, a sobrevida de uma menina que se prostitui é de apenas 5 anos. Para enfrentar essa dura realidade e salvar vidas, o projeto Givansat de Missões Mundiais, que significa Vida Real, retira meninas de 5 a 12 anos das ruas, que conhecendo a Cristo, pouco a pouco vão redefinindo suas histórias. Através do projeto, elas ganham um lar, uma família e novos sonhos. Então nós tivemos histórias de milagres, como um cafetão vir entregar sua própria filha para nós. O trabalho missionário é feito com aqueles que vão fazer o trabalho na linha de frente e com aqueles que ficam na retaguarda, orando, intercedendo e contribuindo para que o trabalho seja realizado. Você pode fazer parte desta ação missionária como adotante e intercessor. Não permita que vidas se percam por falta de esperança. Procure agora um dos nossos canais de relacionamento. Envolva-se com Missões Mundiais. Você pode aplaudir ao Senhor por esse projeto maravilhoso, irmão? Que coisa sensacional! Retirar meninas que talvez viveriam 5 anos. Você imagina um negócio desse? 5 anos de vida a partir do momento que ela é aliciada para um cafetão. Então, louvado seja o nome do Senhor por esse projeto, o projeto Nova também, que retira mulheres da prostituição. Meu querido, esse é o Evangelho Integral, onde Deus tem levantado homens e mulheres para alcançar a pessoa. Aqui como o pastor Gilson, aqui em Campo Grande, do outro lado da rua e também do outro lado do mundo. Glória a Deus. Querido, agora um momento muito importante, você que é membro da igreja, você vai ficar ligadão, vai olhar para os nossos convidados que estão aí do seu lado, atrás, na frente, e você que é nosso convidado, que está vindo hoje pela primeira, segunda, terceira vez, ou está passando aqui por Campo Grande, nós gostaríamos de te cumprimentar e dar um grande abraço, e gostaríamos que, por gentileza, você ficasse em pé só um pouquinho, você que é o nosso convidado por um amigo, convidado pelo Espírito Santo, por gentileza, fique em pé, por favor. Onde estão os nossos convidados? Olha ali uma salva de palmas. Você que está aí pertinho, aqui na frente também, olha aqui, sai do seu lugar, dê um abraço aí bem forte nele, pergunte o nome dele. Olha aqui atrás também, muitas pessoas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Uma honra recebê-los aqui na nossa igreja, na nossa casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, agora nós vamos devolver nosso dízimo, nossa oferta. Vamos devolver também, meu querido, a sua oferta em parceria com o seminário. Então coloque isso diante do Senhor. Pergunte para o Senhor: Deus, quanto que eu posso participar, contribuir com essa oferta generosa em parceria com o seminário? Por isso, meu querido, você que vai trazer seu dízimo, sua oferta, pega esse seu envelope, nós vamos orar, nós vamos consagrar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu creio nessa promessa, mesmo sendo lá no Velho Testamento, meu querido, eu creio na promessa, eu creio no princípio da generosidade, que a melhor coisa é dar do que receber. Por isso, feche os teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor agora, coloque o seu envelope diante do Senhor. Vamos consagrar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado muito mais daquilo que nós pedimos e merecemos. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos mimado, o Senhor tem nos dado sustento abundante, proteção, graça. Pai, louvado seja o nome do Senhor. E queremos agora consagrar o nosso dízimo, nossa oferta missionária, nossa oferta, Deus, de parceria com o seminário. Paizinho querido, que a tua igreja cada vez mais seja uma igreja generosa, que entenda que investir no reino de Deus é o maior projeto que esse mundo já viu. Que o teu povo saia do lugar dele agora, vem aqui na frente com alegria, devolvendo ao Senhor, ó Pai, dizendo: Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida. Oramos, ó Pai, pedindo: abre as janelas dos céus
sobre a vida da tua igreja, traz prosperidade em todas as áreas na vida do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar com alegria agora, meu querido. Vem aqui e traga seu dízimo, sua oferta missionária, sua oferta para o seminário em nome de Jesus. Revestido de glória e poder, viver para ti, Senhor, só em ti, Senhor. Do mundo aqui, o ar com o gás, a fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Continuar adorando a esse Deus maravilhoso, que realmente você possa voar nas asas do Espírito Santo de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade.
isso, te adoramos, Senhor. Mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Quem nos eis e Senhor, te entregamos nosso viver. Quem nos eis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Erga as suas mãos e diz: foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Em dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, Rei dos Reis. Erga suas mãos e diz: foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Aplauda esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, de receber todo o nosso louvor. Aleluia. Te adoramos, Rei dos Reis. Ah, Senhor, receba a adoração, Pai, da tua igreja. Aleluia. Você pode abrir os seus lábios e cantar comigo. A único que é digno
Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Cante mais uma vez a Cante a Ele, cante a Ele. Só Jesus é digno, só Ele. Toda a honra pertence a Ti, Rei dos Reis. Toda a força, todo o domínio. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Erga as suas mãos e cante bem forte. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Repita, consagramos todo nosso ser a Ti. Mais uma vez. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Consagrar, alguém disse, é tirar as mãos de sobre aquilo que é de Deus. É deixar nas mãos de Deus o que é de Deus. Consagrar é colocar à disposição do Senhor o que é dele. E eu quero convidar você para vir à frente, termos um momento de consagração em oração. E você vai colocar a sua vida, sua família, suas finanças, suas lutas, suas dificuldades, um amigo, uma amiga, aquilo que está afligindo o seu coração, a sua alma, está trazendo apreensão para você. Vem e vamos consagrar ao Senhor. Você que tem sentido o desejo de servir na obra de Deus, tem se sentido incomodado com algo mais que Deus tem pedido de você, na santidade, na pureza, na devoção, na liderança, no testemunho, alguma coisa que Deus tem falado ao seu coração e você quer consagrar ao Senhor. Consagre os seus filhos. Jó era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal, e continuamente ele oferecia a Deus oração em favor dos seus filhos. Ele dizia no seu coração: eu não sei, agora os meus filhos são adultos, eu não sei mais o que eles estão fazendo, se estão agindo bem ou não, se estão pecando contra Deus, mas eu quero ir à presença de Deus para interceder pelos meus filhos. Eu me preocupo com os meus filhos. E é assim que nós devemos fazer. Eu vou pedir perdão aos irmãos, não vou me ajoelhar, estou com uma infecção no joelho e vou orar em pé. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir agora
que a tua graça e o teu poder visite o teu povo sobrenaturalmente. Meu Deus, cada irmão, cada irmã, cada família que está aqui, traz diante de si, ó Deus, uma interrogação, um temor, um medo, uma tribulação, uma angústia, uma dor, uma incerteza. Alguns têm trazido, Senhor, o peso do pecado, uma cobrança na mente, no coração, uma acusação do diabo já há muitos anos. Alguns talvez, papai, estejam presos ainda em vícios passados, em atitudes equivocadas, erradas, que eles sabem não agradam o Senhor. Alguns vêm aqui porque estão apreensivos, preocupados com alguém da sua família. É uma enfermidade, é o caso da dona Olga, Senhor. Ó Pai, a mamãe da Angélica, nós pedimos por ela, que haja um mover sobrenatural do Senhor sobre aquela vida, aquela família que tem sofrido tanto. Nós intercedemos, nós levantamos um clamor como igreja em favor da dona Olga e cada pessoa que está aqui, Senhor. Muitos homens sérios estão endividados, embora não tenham feito gastos excessivos, mas é a recessão, é a dificuldade, e eles apresentam essa causa diante do Senhor. Alguns vêm apresentando aqui o seu marido, ó Deus, porque o marido está indiferente, ele não ouve mais, ele está estranho, Senhor, e há que haver uma intercessão, colocando diante do Senhor. Quem sabe a esposa, que por sua vez está diferente, está fria, está nervosa, aflita com outras coisas, e o lar está sendo desestabilizado. Papai, eu não sei, as finanças, os relacionamentos, as sociedades, o emprego, Senhor, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual do teu povo, tudo isso nós colocamos diante do Senhor. Colocamos também o desejo daqueles que querem fazer algo mais pela tua obra, mas não sabem exatamente o que fazer, tem sentido um incômodo na alma, no coração, para se dedicarem ao Senhor, mas precisam de uma direção. Nós consagramos, Pai, a Ti todo o nosso ser. É assim que nós cantamos, é assim que nós fazemos. E Pai, nós não estamos jogando palavras ao ar enquanto nós oramos, nós estamos indo direto pelo novo e vivo caminho que é Jesus, ao coração do Pai. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu essa liberdade de ir e vir através da oração, e nós temos certeza que Jesus intercede por nós, como Ele diz, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, papai. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoa o teu povo, traz uma luz, traz uma resposta, traz, ó Deus, cura, traz, Senhor, um mover sobrenatural, traz redenção, restauração, traz um novo momento, traz, ó Deus, o céu para a terra. Senhor, faz coisas novas, aviva o teu povo, ó Deus, desenvolve no teu povo o desejo de orar, de ter intimidade com o Senhor, de buscar a tua presença de dia e de noite. Ó Deus, quem está cansado, quem está assim frustrado com algumas coisas na sua vida, nós colocamos diante do Senhor e pedimos que haja céu na terra, que haja resposta, que haja libertação, cura, mover do teu Espírito, porque nós ousamos orar no nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, por quem nós oramos agora e sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Obrigado, queridos, obrigado. Podem assentar-se. Graças a Deus. Essa possibilidade de orarmos, irmãos, é maravilhosa. Não são todos os que irão pregar, não serão todos os que irão ensinar, talvez não sejam todos que irão um dia liderar grupos grandes, mas a oração é o caminho que Deus deu a todos. A oração é essa possibilidade da pessoa mais culta ou da mais simples entrar na presença de Deus com a mesma confiança e com a mesma ousadia. Não há rico nem pobre, preto ou branco, estudado ou inculto, que não tenha de Deus as mesmas respostas. Não é a escolha das palavras certas, bonitas, rebuscadas para falar com Deus. A oração é essa santa avenida de comunicação com o coração do nosso Pai, e aí todos podem ser pós-graduados. Pessoas mais simples têm se descoberto realmente grandes intercessores, gente que no poder de Deus traz o céu para a terra, através da oração, através do jejum, através de uma vida poderosa, e isso é o que nós devemos ter para todos nós.
Abra sua Bíblia no livro de Tiago, na carta que o apóstolo Tiago escreve às 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago é meio-irmão de Jesus. Por que meio? Porque é irmão por parte de pai, não é? Por parte de mãe, nós sabemos, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Aliás, por parte de mãe, né? Todos tiveram a mesma mãe, Maria, não é? Tiago, Jesus e os outros. Mas o pai, claro, Tiago foi o pai de José, mas o Espírito Santo, então, foi quem gerou, pelo seu poder, a Jesus Cristo. Então nós chamamos Tiago o meio-irmão de Jesus. Dá para se perceber que, pela indicação, Tiago seja, depois de Jesus, o mais velho dos irmãos. Tiago foi uma pessoa muito importante na igreja primitiva, foi o líder da igreja em Jerusalém, e em diversos momentos o apóstolo Tiago é mencionado. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo se converte, ele não está em Jerusalém, mas o quanto possível ele se apressa para chegar até Jerusalém, e ele vai se encontrar com Tiago e com os demais apóstolos para contar acerca da sua fé. Muitos desconfiaram, não é? Se Paulo estava sendo verdadeiro ou não, porque ele era perseguidor da igreja. Tiago também esteve presente em momentos decisivos na vida da igreja. Atos capítulo 15, por exemplo, houve uma grande decisão na igreja sobre se os gentílicos, ou seja, os não-judeus, realmente teriam recebido a fé genuína dos apóstolos, a fé no Senhor Jesus Cristo, e poderiam caminhar como igreja. E então a pessoa de Tiago aparece ali. Na ressurreição do Senhor Jesus, não é? Ele apareceu, diz a Bíblia em 1 Coríntios, a cerca de mais de 500 pessoas, e apareceu especialmente a Tiago, este Tiago. Tiago é um homem muito importante, um homem usado por Deus, um dos apóstolos, ele que inicialmente duvidava da divindade do seu irmão, Jesus Cristo. Ele, diz a Bíblia, que os irmãos, não só Tiago, eles estranhavam. Já pensou dentro da sua casa surgir alguém que diz, olha, eu sou o filho de Deus? Alguém que aos 12 anos fica no templo, eles subiam anualmente para o templo, na volta para casa deram falta de Jesus, ele tinha 12 anos, cadê o menino, cadê o menino, cadê o menino, cadê o menino? Eles já tinham andado o caminho de um dia a pé, e voltaram e encontraram Jesus no meio dos doutores da lei, discutindo sobre a escritura com eles. E a mãe diz, mas filho, o que aconteceu? Você ficou para trás? E ele chama a atenção de Maria, dizendo, mãe, eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Você imagina, nascer dentro de uma família normal, uma pessoa que chama para si, evoca para si divindade. Deve ter sido muito estranho a princípio para os irmãos de Jesus, mas depois eles viram que a virtude do Espírito Santo estava sobre ele, e reconheceram o seu ministério, e quando ele foi, crucificaram, e quando ele ressuscitou, eles participaram e viram, e se tornaram também servos de Jesus Cristo, não apenas irmãos carnais, mas também aqueles que deram suas vidas pelo Senhor. E dentre os apóstolos haviam 3 que eram meio-irmãos de Jesus, Tiago, José e Judas. É esse Tiago quem escreve para nós aqui o que nós vamos ler, capítulo 2, versículos de 14 até 26. Tiago tem um jeitão. Aliás, cada um de nós tem um jeito, né? Como é que é o seu jeito? Algumas pessoas que têm erudição, outras pessoas têm uma maneira muito forte de se relacionar com as pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um homem muito sábio, erudito, criado, formado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da ocasião. E nós vemos como Paulo foi grandemente usado por Deus. Mas Paulo é completo. Paulo é missionário, é teólogo, ele é fazedor de tendas, ou seja, ele trabalha para manter o seu próprio ministério quando é necessário. E ele, embora fosse muito ético, ensinasse muitas coisas práticas, é ele, Paulo, quem aprofunda a nossa compreensão nas Escrituras. Por exemplo, o livro de Romanos. No livro de Romanos, nós temos um grande tratado teológico. Você tem que ler Romanos devagarzinho, né? Frase por frase, pensamento por pensamento, porque há uma riqueza, não é do conhecimento do apóstolo Paulo,
mas Deus revelou a ele, e ele, através do seu conhecimento, escreveu nas suas cartas coisas maravilhosas, que até o apóstolo Pedro disse em certa ocasião: irmãos, tem algumas coisas que o irmão Paulo escreve que são até difíceis de entender. Para você ver, né, o apóstolo Pedro falando disso. Então, Paulo era um teólogo, além de pastor, além de mestre, além de apóstolo, evangelista, mas alguém que falava com profundidade das Escrituras. Tiago não tem menos valor, mas ele tem uma característica diferente. Ele é prático. Diga, prático. Tiago é prático. O livro de Tiago se parece com o livro de Provérbios de Salomão. É uma sabedoria prática. Então, ao invés de Tiago, meio-irmão de Jesus, que conviveu com Jesus, que ouviu atentamente o sermão do monte, lá no Mateus capítulo 5 a 7, ele que ouviu, ele quer praticar a vida do reino de Deus. Para Tiago, é muito importante que as pessoas não só conheçam, tenham conhecimento intelectual, racional, cognitivo, acerca do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, mas para Tiago é a prática. Se eu aprendi sobre o reino de Deus e eu pratico, eu sou fiel a Deus, e Deus com certeza se agradará da minha vida. Agora, quanto mais eu conhecer de Deus e mais ignorar a sua palavra, desobedecendo, aí eu estou agindo insensatamente, como um tolo. Então, o Tiago é prático. É o Tiago que diz assim: meus irmãos, essa história de falar amor é muito complicada. O amor é prático. O amor é acompanhado e evidenciado, demonstrado através de ações práticas, concretas. Não adianta eu dizer, olha, eu te amo, se isso não for provado por ações muito concretas, muito focadas, para que a pessoa entenda sem palavras que de fato eu a amo. Eu sempre brinco falando da minha mulher, que uma vez eu disse, olha, eu sempre, desde namorado, sempre falei muitas vezes para minha mulher que eu a amava. Aliás, ela orava ainda, mocinha, né? Dizendo, Senhor, me dá um marido que diga muitas vezes que me ama. E ela falou assim, olha, essa oração foi respondida, porque eu não perco a oportunidade. Querida, eu te amo. Mas uma ocasião foi muito interessante, que eu devia ter lido com mais atenção Tiago, porque eu falei, querida, eu te amo. Ela falou assim, que bom, pendura as cortinas para mim. Quer dizer, não adianta falar que eu amo se eu não expresso isso através de coisas simples, concretas. A linguagem de amor da minha esposa é o serviço, ela tem prazer em servir. Então, para eu entender o coração da minha esposa, é melhor eu ir por este caminho, o caminho do serviço. Então, toda vez que eu puder servir a minha esposa, ela vai entender essa linguagem de amor com mais facilidade. Para Tiago, então, a vida é prática, a vida cristã é prática. Não adianta eu conhecer tudo a respeito de Deus, eu preciso praticar. É ele quem diz assim, irmãos, não sejamos ouvintes esquecidos da palavra. Ouvintes esquecidos. E ele diz assim, olha, não seria estranho você olhar no espelho, você se vê bem no espelho, mas saindo dali você se esquece da sua própria fisionomia no espelho? Ele diz, assim é aquela pessoa que é um ouvinte não praticante, um ouvinte esquecido da palavra de Deus. É absurdo, é como alguém que se vê e já não lembra mais da sua própria face ao espelho. Aqui nesse texto que nós vamos ler, ele está trabalhando dois conceitos, a fé e as obras. E o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, ele fala muito sobre a fé, e ele diz, olha, é pela fé que nós acessamos o reino de Deus, é pela fé que nós somos justificados diante de Deus, e não através das obras. Aí vem Tiago e diz, olha, as obras são muito importantes, porque as obras são a prova da nossa fé. E por Paulo falar sobre o valor da fé, e por Tiago falar do valor das obras, alguns estudiosos, durante a história da igreja, chegaram a pensar que eles estavam falando de coisas diferentes, que eles tinham opiniões diferentes. Mas olhando bem, estudando bem, nós vamos ver que não.
os dois pensam a mesma coisa. A fé salvadora, ela é que nos coloca diante de Deus. A salvação é um presente de Deus que nós recebemos pela fé em Cristo. Os dois concordam nisso, mas que as obras devem acompanhar esta fé. Tanto é que Tiago vai dizer isso para nós daqui a pouco com bastante evidência, mas o apóstolo Paulo disse: as boas obras, irmãos, nós não isso em Efésios capítulo 2, as boas obras, irmãos, nós não fazemos para acessar o céu, para ganhar o céu, mas as obras são claramente algo que Deus preparou antes mesmo de nós nascermos, para que nós, uma vez salvos, transformados, as praticássemos. Ou seja, os dois estão falando que precisamos de fé salvadora em Cristo, mas que as boas obras fazem parte, sim, da vida cristã normal e abundante. O apóstolo Tiago vai então nos confrontar, ele vai nos colocar agora diante de uma situação, e ele começa dizendo o seguinte, está aqui na tela, na linguagem de hoje: de que adianta? Olha, você começa uma conversa assim, do que adianta? É uma conversa confrontativa. A minha mulher disse: do que adianta você me dizer que me ama, se você não coloca a cortina para mim? Do que adianta esse amor? Então ele começa assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? 2 vezes ele diz: de que adianta? Assim também a fé. Por isso, só se não for acompanhada de obras, ela está morta. Ou seja, a fé sem obras é morta. Mas alguém dirá: você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, através das obras. Você crê que existe um só Deus? Crê? Sim, muito bem. Mas até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, tolo. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer uma prova? Eu vou dizer, olha só. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando, estavam cooperando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura. Você vê? Ele volta para a Escritura. A prática vai vir para a Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A resposta é sim. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Diga assim: uau! Gente, que confrontação. Então ele começa e termina dizendo: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Até os demônios creem, irmãos. A fé até nos demônios, mas eles os submetem. Então a fé sem obras é morta. O pensamento conclusivo dele no final: assim como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você é o quanto a minha fé está sendo provada pelas minhas obras. Ou eu tenho apenas um discurso a respeito da fé. Ou, sem discurso, a minha fé tem sido percebida
em muitos lugares. Aquela história famosa de Lucas capítulo 10, da parábola do bom samaritano, ela fala que um homem estava indo para um determinado caminho, Jericó possivelmente, e ele foi então atacado por bandidos. E ele foi roubado, ele foi espancado e ficou quase morto. E ali naquela região, que era uma região perigosa, todos tinham receio de parar para ajudar alguém. E é verdade, sim ou não, que comigo e você acontece a mesma coisa, quando vemos algumas pessoas na rua e nós dizemos, vamos ajudar ou não vamos ajudar? Mas isso é até perigoso. Muitas pessoas não se envolvem por causa do risco. Jesus está tomando uma situação assim, hipotética, uma parábola, uma história. E ele diz, olha, aquele homem estava semi-morto. E passou ali um pastor, porque era um sacerdote. Então, a figura de hoje, passou ali um pastor. E o pastor, vendo, passou de longe. Não lhe prestou socorro, não fez uma oração por ele, nada. Foi embora. Ignorou aquele homem. Mesmo porque, na lei cerimonial, o pastor não devia tocar cadáver. E se ele tivesse morto, ele estaria quebrando a lei cerimonial. E logo em seguida, ou algum tempo depois, vem um levita. O levita é um desses que ministram na casa de Deus. Vamos imaginar que um daqui dos que tocam ou cantam, um levita. A mesma cena, aquele homem foi ignorado. E por fim, passa um samaritano. O samaritano era um povo rejeitado pelos judeus. Eles eram judeus de última classe, não eram considerados judeus. Porque naquela região onde eles moravam, há séculos atrás, havia tido uma invasão, e por causa dessa invasão, 5 deuses eram adorados. Então houve uma mistura de povos naquela região de Samaria, e ali eles adoravam a vários deuses. Não deixaram de adorar a Javé, a Jeová, mas também cultuavam a outros deuses. Por isso, aquele povo foi muito rejeitado. Diz a história que um judeu orava regularmente dizendo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci cachorro, nem mulher, nem samaritano. E ao se referir aos samaritanos, eles diziam assim, os samaritanos são lenha do fogo do inferno. Gente excluída, discriminada, o samaritano. Por isso que em João capítulo 4 é de se estranhar que Jesus pare e comece a conversar com uma mulher em público e samaritana. E Jesus foi mostrar que ele era o Messias. E ele salvou, transformou aquela vida. E a partir daquela vida, muitos naquela aldeia creram. Esses eram os samaritanos. Então um povo rejeitado pelos judeus. Pois bem, depois do pastor, depois do levita, passa o samaritano. E ele sim, o bandido da história vira mocinho, porque ele para. E ele presta socorro. Ele toca naquele homem, coloca aquele homem no seu cavalo, leva para a estalagem, custeia todas as despesas, e precisando seguir caminho, dá dinheiro para as despesas que já haviam ocorrido, e diz ao dono da estalagem, por favor, cuide dele e anota tudo, porque eu vou voltar, e eu vou pagar todas as despesas, tudo que for necessário para ele ser acudido. Então Jesus está mostrando que o amor ao próximo se consolida em atitude, em fazer aquilo que ninguém espera. Os religiosos passaram a largo, e aquele que era discriminado, como alguém que era idólatra, fez com aquele homem o que um cristão verdadeiro deveria fazer. O Tiago, o apóstolo Tiago, ele está confrontando você e confrontando a mim. Eu não tenho como olhar para a minha vida sem perguntar, as minhas obras estão denunciando a minha fé? Ou estão proclamando a minha fé? Porque se a minha fé fica apenas nas palavras, eu serei denunciado pela minha própria história. Mas, se a minha fé tem se traduzido em ações práticas, as mais diversas, então o nome do Senhor estará sendo glorificado. Isso é fé com obras. A fé sem obras
é morta. O apóstolo Tiago vai apresentar-nos aí três razões pelas quais a fé sem prática é morta. Primeira razão, a fé sem obras, a fé sem prática, ela não abençoa ninguém. Se você olhar dos versículos 14 e 17, ele vai sair para demonstrar uma coisa, dizendo o seguinte: se alguma pessoa chegar diante de você, e ela estiver faminta, e estiver com frio, e você ignorar a situação dela, só der palavras a ela, e depois a dispensar, sem fazer nada por ela, de que adianta essa fé? É uma fé apática, é uma fé que envergonha o Evangelho, é uma fé sem obras, é fé morta, porque ela não abençoa ninguém. Meus irmãos, há diante de nós sempre a necessidade de olharmos para as pessoas e não despedi-las apenas com uma oração. E isso é extremamente importante. Dependendo do contexto onde você estiver, isso é muito difícil. Na rua, por exemplo, como eu vou abençoar dando dinheiro a um homem, sabendo que ele sai dali e vai gastar em droga ou cachaça? Você fica no impasse, é verdade ou não é? Como fazer? O que eu tenho feito inúmeras vezes, pela misericórdia de Deus, eu paro, e muitas vezes com a pressa eu falo: você está com fome? Geralmente sim, eu preciso comer, então vem comigo. Então eu vou a uma lanchonete, ou vou a um restaurante, levo a pessoa comigo. Às vezes a pessoa é até conhecida do restaurante, e a pessoa: ih, pastor, eu já conheço, está todo dia aqui. Para mim não interessa isso. Mas eu vou lá e custeio uma refeição, custeio um lanche. E muitos dos que são aproveitadores já passaram aperto, porque eu fico junto na hora que ele vai comer. Então pode comer, eu vou esperar você comer. E tem hora que o negócio não vai. Mas é por causa disso que eu estou isento de praticar as obras? Não. Eu tenho, pela sabedoria que Deus me dá, pelo discernimento, pelas oportunidades, saber quando fazer, quando não fazer, quando fazer isso ou quando fazer aquilo. Um dia aqui na esquina, terminando o culto, eu sou muito procurado, porque as pessoas me veem aqui na frente, então já sabem, não é? Que eu sou pastor. Então, ali afora eles vêm: pastor. E numa ocasião, um chegou e disse: olha, eu preciso muito, minha filha está ardendo em febre, um problema grave, preciso comprar remédio, me dá dinheiro para comprar remédio. E eu ouvi, meus filhos estavam juntos assim, e é tarde já, hora de almoço, eu ouvi. Eu falei: você me perdoe, mas eu não acredito numa palavra que você está dizendo. Não, como não? Eu falei: me dá a receita. Eu falei: não, a receita eu esqueci. Eu falei: olha, é difícil acreditar que você, com essa necessidade tão grave, tenha que comprar remédio e não tenha receita. Não, então me ajuda. Aí levantou a camisa e tinha um corte de faca assim, ó. Foi: isso aqui te convence? Eu falei: claro que me convence. Você precisa de remédio para você? Precisa. Então vamos à farmácia. Levei à farmácia aqui. O que você precisa? Remédio tal. Perguntei ao farmacêutico: isso é remédio livre? É. Isso tem a ver com o problema dele? Tem. Então, por favor, pode acertar. Abençoei, fui embora. No dia seguinte, isso era um domingo, cheguei aqui e falou: pastor, tem um cheque seu aqui. Cheque meu? Não, é porque o farmacêutico veio devolver, porque depois que o senhor saiu, ele voltou lá e falou assim: eu queria trocar os remédios pelo cheque. Aí ele falou assim: então tá bom, me dê os remédios. Ele deu o remédio e falou assim: o cheque eu não te dou, porque você é safado e você enganou o pastor, homem de Deus. E aí, aquele homem foi mal sucedido. Isso me desculpa de atender alguém? Não. Sabe por quê? Porque foi por causa dessas coisas que os fariseus falaram: mas quem é o meu próximo? E Jesus disse: quem está próximo? A situação que te aparecer, você vai avaliar. Agora, você trabalha com pessoas, você estuda com pessoas, você tem vizinhos, você tem parentes que com toda certeza precisam ser alcançados por ação prática, e você não pode viver se desculpando com sem vergonha.
Porque muitas vezes nós dizemos, está assim porque é sem vergonha, está assim porque é preguiçoso, está assim porque é daquela nacionalidade ou é daquela tribo. Não. Muito cuidado, muito zelo, porque o amor é prático, ele não permite, inclusive, que eu me torne juiz. A Bíblia diz que pelos frutos eu conhecerei, mas quando eu não tenho essa oportunidade, eu devo usar de cautela. E com certeza, meus amados irmãos, há pessoas que são dedicadas, esforçadas, são pessoas que não têm dificuldades com relação à sua vida passada, à sua vida presente, estão batalhando, mas não estão conseguindo, precisam de atos de bondade, e a fé sem obras é morta. Deus está chamando a sua e a minha atenção para nós agirmos estendendo a mão e abençoando as pessoas, porque a fé sem obras não abençoa ninguém, é uma fé reprovável e reprovada. Segundo motivo, segunda razão pela qual a fé sem obras é morta, é porque ela não vai além dos demônios. Olha só, isso é pesado, meus irmãos. Eu levei um tranco do Espírito Santo quando, estudando a Bíblia, eu descobri que a fé sem obras se assemelha à postura de demônios. Eu tremi. Ele diz, olha, você crê em Deus, não crê? E você diz, claro que eu creio, mas o diabo também crê. Fé é confiança naquilo que é difícil, naquilo que é mistério. Fé é a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e daí em diante, explica para nós o que é a fé. Mas a fé, de um modo simplificado, é crer naquilo que é verdadeiro, embora eu não veja. Então, os demônios creem em Deus, eles não têm dúvida alguma sobre a pessoa de Deus, sobre o poder de Deus. Mas o que os demônios fazem? Eles se sujeitam a Deus, sim ou não? Não. Então, eu ter uma fé verbal, teórica, sem prática, eu não estarei indo além da conduta dos demônios. Meu Deus. Irmãos, isso é para causar temor nos nossos corações de uma maneira incrível. Porque ele diz logo em seguida, esse tipo de fé para nada aproveita. Os demônios, irmãos, estavam diante da presença de Deus. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e os anjos estavam lá, e o que nós conhecemos como Satanás era anjo de luz. Ele atendia na presença de Deus, ele era muito especial. Hoje eu não vou falar sobre os diabos, não vou dar muito cartaz para o diabo, mas ele tinha muitos privilégios. Mesmo assim, no coração dele ele permitiu uma coisa: puxa, Deus não é tão bom assim, não é? Eu acho que eu também mereceria ter a atenção e a honra de Deus. Por que só ele é bonzão assim? Por que só Deus deve ser reverenciado? Há de haver aqui na criação um lugar para mim. E ele ostentou no seu coração ser igual a Deus, o que Jesus não fez. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E por isso houve contenda, houve batalha nos céus, e o demônio e os seus anjos foram expulsos, porque não se submetiam ao Senhor, ao Criador. E aí eles se tornaram opositores, enganadores, inimigos de Deus. Mas como eles não podem nada contra Deus, eles atacam os filhos de Deus e a criação de Deus. Então, o problema do diabo chama-se rebelião. Diga rebelião. E procura no dicionário de sinônimos o que é desobediência, se não é rebelião. Desobediência, irmãos, é rebelião. Em 1 Samuel 15, 22, 23, nós aprendemos com a história de Saul, que como Samuel não vinha para fazer a oferta, o altar, o serviço do holocausto, ele se apressou e fez. Ele usurpou, ele fez errado. Aquilo que era para o sacerdote fazer, ele fez, ofereceu sacrifícios, sacrificou os bois diante de todo o povo. E Deus disse: eu não queria os sacrifícios, eu queria a sua obediência. Por isso você está rejeitado. E Samuel ainda se apiedou.
quis orar, interceder, ajudar Saul, e Deus disse: por que é que no teu coração você está sentindo peninha dele? Ele desobedeceu, ele cometeu rebelião, e rebelião é semelhante a pecado de feitiçaria. Irmãos, rebelião é pecado de feitiçaria. Isso é duro demais para nós ouvirmos como povo de Deus. E o texto está dizendo que a nossa fé, quando ela é simplesmente verbal, racional, teórica, ela não vai além da postura dos demônios. E os demônios são marcados pela rebelião, pela feitiçaria. Jesus, como a minha vida, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, pode ser comparada a essas coisas. Quando o evangelho do reino é apenas produto de uma declaração: eu creio em Deus. A religião tradicional do Brasil produziu muitos não praticantes. Eu sou da religião tradicional, mas não sou praticante. Irmãos, o discípulo de Jesus não pode ser não praticante. O discípulo de Jesus tem que ser praticante da palavra. Vocês devem, meus irmãos, ser praticantes da palavra. Então, em várias áreas, nós temos de ser confrontados com a nossa omissão. O fato de vir à igreja e ouvir um sermão e dar a oferta não é virtude suficiente para dizer se a minha fé é prática ou não. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais. Alguns discutem, por exemplo, a questão da legalidade do dízimo, se o dízimo é do Novo ou do Velho Testamento. Eu seria simplista dizendo: claro, o dízimo foi instituído numa ocasião que era um imposto nacional, era dado no templo, e só no templo, na igreja é diferente. Na igreja do Senhor Jesus não é mais 10%, é 100%, porque tudo é de Deus. Eu prefiro ser legalista e pensar se eu dou ou não dou 10%, ou entender que nada é meu e tudo é de Deus. Qual que é mais fácil? No reino de Deus é assim, irmãos. O reino de Deus, ele não é teórico, ele não é um lugar, um espaço, um ambiente, não é uma escola, não é um conjunto de doutrinas onde eu recebo palavras de ânimo. Eu preciso encher minha bateria, estou desanimado, vou à igreja. É muito pouco, isso é muito pouco. É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco, porque Deus nos chamou para uma vida de filhos de Deus ativos, proativos, envolvidos, comprometidos com a sua obra, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado em todo lugar, não por palavras, mas por fé que opera. A fé e as obras conjuntamente trabalharam. Interessante, eu anotei na minha Bíblia aqui 4 traduções. Versículo 22 diz assim: na Bíblia Almeida, revista e atualizada, diz assim: operavam juntas a fé e as obras. Na revista corrigida diz: a fé cooperou com as obras. Na nova versão internacional diz: a fé como as obras atuando juntas. E a nova tradução na linguagem de hoje diz: a fé e as ações agiam juntas. Ou seja, o evangelho de boca, o evangelho de palavra, não é evangelho nem aqui e nem em lugar nenhum. O teólogo John Stott, que morreu há alguns anos, disse acerca do bom samaritano: tudo o que ele não fez foi evangelizar aquele homem. Tudo o que ele não fez foi falar do reino de Deus àquele homem. Por quê? Porque quando ele agiu com misericórdia, quando ele estendeu a mão, o reino de Deus chegou para socorrer aquele aflito. É isso. Então, irmãos, nós temos que colocar nossa vida, o que nós pensamos ter. O meu apartamento, a minha casa, a minha fazenda são meus? Claro que não. Claro que não. Deus nos deu a fim de que nós, além de termos provento para a nossa família, tratamento digno, nós coloquemos todas as coisas à disposição de Deus para atender o reino de Deus. Então ser dizimista é muito pouco, ser ofertante é muito pouco, porque o meu tempo, os meus talentos, a experiência profissional que eu tenho, o jeitão que eu tenho
despachado ou contraído, com o dom de servo, está sem palavra nenhuma ajudando, ali isso deve ser colocado à disposição de Deus, e isso é fé com obras, fé aprovada para a glória de Deus, vai tornar o nome do Senhor entendido, compreendido pela prática. Ninguém precisaria falar para aquele homem sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus se manifestou através daquele samaritano, chamado o bom samaritano. Que você e eu sejamos chamados de o bom discípulo, não apenas que ouvimos, mas que praticamos a palavra. O recado de Deus para nós, irmãos: a fé sem obras é cadáver e fede. Se você desligar a sua geladeira cheia de coisas e for viajar e voltar depois de alguns dias, a hora que você abrir a sua geladeira, você vai ter uma sensação horrível, porque a morte chegou, os micróbios chegaram, o mau cheiro se instalou, e toda fé que não tem obras é mal cheirosa. E por isso muitas pessoas não são atraídas para a presença de Deus, porque olham para as nossas vidas e as nossas vidas não demonstram o perfume, a fragrância de Cristo, que a palavra nos diz, o apóstolo Paulo dizendo que nós somos, por todo lado nós espalhamos o bom cheiro de Cristo. Dura coisa é quando alguém entra nessa porta e vê um de nós aqui e diz assim: esse aqui, essa aqui é da igreja? Então a igreja não é lugar para mim, e vai embora por causa do mau testemunho. Um empresário falou comigo cerca de 20 dias atrás: pastor, infelizmente eu não posso mais contratar crentes, pois dão muito trabalho. Irmãos, esse não é o bom aroma de Cristo, esse é o fedor de uma religião tradicionalista, de uma religiosidade onde o nome de Cristo está sendo envergonhado ao invés de aclamado. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, diz assim: as boas obras, sabe quem são? As boas obras são aquelas coisas que nós fazemos, e os não crentes vão dizer: glória a Deus, eu reconheço que Deus está nesse lugar. Quando nós fizermos alguma coisa atendendo a um descrente, e a nossa prática ser tão contundente, ser tão resposta de Deus para ele, que ele não possa mais dizer não creio em Deus, ele diga: graças a Deus você me atendeu. É isso, aos olhos de Jesus, que são boas obras. A fé sem obras é morta, primeiro porque não abençoa ninguém, segundo porque não vai além da fé que os demônios têm. Terceiro lugar, a fé sem obras, ela não está ainda amadurecida. Olha o versículo de número 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Olha só. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Diga: aperfeiçoada. Quem foi aperfeiçoada pelas obras? A fé. A palavra aqui é teleiou, que vem de teleios. Por favor, dê luz aqui para mim, produção, nesse cartaz. 2015, o ano do discipulado. Olha lá, rumo à maturidade. Diga: maturidade. A palavra grega aqui, posso ter luz aqui? A palavra grega é teleios. É a mesma palavra que está no texto. Deste modo, cooperando, agindo juntas, com sinergia. Sinergia é o trabalho conjunto de todos, o corpo todo funcionando para o seu bem-estar. Ele age com sinergia, com a cooperação de todos. Então, nessa sinergia, a fé mais as obras são o resultado de uma ação do Espírito Santo, e aí a fé é amadurecida. Olha só esse cartaz lindão aqui. A palavra aqui é então: a fé foi amadurecida, foi aperfeiçoada. Nós estamos caminhando para isso. Essa pregação tem tudo a ver com discipulado, irmãos, porque a fé de um verdadeiro discípulo tem que amadurecer, tem que sair da mente para o coração, para as mãos e os pés, tem que sair para a nossa conduta, tem que sair para as nossas ações. Por quê? Nós somos sal e somos luz nessa terra. O Senhor Jesus não disse que nós seríamos, disse:
vós sois luz do mundo e sal da terra. O sal dá sabor. Interessante, não é? Você percebe a ausência do sal, mas não percebe a presença do sal, só quando é demais. Por quê? Ou quando é de menos. Porque quando o sal realmente cai no ponto, passa despercebido. Que coisa boa, quando nós damos essa estabilidade à vida lá em casa, à vida no trabalho, à nossa ética profissional, quando de fato nós temperamos. Outra coisa que o sal faz é proteger do apodrecimento. Nada fica putrefato quando está salgado. Então nós somos sal, somos luz do mundo. O Senhor nos chamou para isso. Olha só, como que a fé é amadurecida pelas obras? Então 2 casos são mencionados aqui. Olha só, versículo 21. As implicações da fé de Abraão. Você lembra-se que Abraão foi chamado por Deus, seu nome era Abrão. E Deus o chamou, disse: olha, Abraão, eu tenho um projeto de vida para você. Você mora em Ur dos Caldeus, e você vai deixar a sua terra, e você vai viajar para uma outra terra, você vai se mudar, com tudo que você tem, ele era rico, e você vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Quem de nós teria essa fé? Sair para um lugar que não sabemos qual é. Todo mundo, quando sai para um destino. Para onde você vai? Vou para Bonito. Para onde você vai? Vou para Bodoquena. Para onde você vai? Vou para São Paulo. Vou para esse ou outro lugar. Mas um homem, para onde você vai? Não sei. Deus proverá. Deus me guiará. Isso é fé. Mas, se ele ouvisse e não fizesse nada, não tinha obra. Mas como ele ouviu e obedeceu, então a fé, o fato de crer, foi confirmado pela prática da obediência. Isso fica muito claro quando, muitos anos depois, já havia nascido Isaque, o filho da promessa. Você se lembra? Lá no Monte Moriá, o Senhor colocou o Abraão à prova. E disse: Abraão, eu quero um sacrifício. E o sacrifício é do seu filho. Eu quero que você mate o seu filho. Que você me faça um culto. E que você imole. Assim como se faz com os animais, eu quero que você faça com o seu filho. E você vai me dar. Imagine o drama de um homem que já tinha mais de 100 anos e teve um filho. Ele é o filho da promessa, é o único filho. E Deus disse: olha, através dele você vai ter gerações atrás de você. Olha para o céu, quantas estrelas? Impossível. Olha para a areia do mar, assim como as areias são numerosos grãos, assim será a sua descendência, a sua posteridade. Que Deus esquisito, que Deus estranho, que agora pede o filho. Se o filho ia fazer sucessão, como é que ele vai morrer? Mas Hebreus capítulo 11 explica: Abraão cria tanto em Deus e sabia tanto da fidelidade de Deus, que ele disse: se Deus tem promessa para mim, ele vai cumprir. Se Deus pediu o meu filho, eu vou imolar, e Deus vai ressuscitar o meu filho, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele me prometeu multidões, gerações, nações, através desse filho. Então esse filho vai ser imolado, e não será de todo, para sempre perdido, pois Deus vai me restaurá-lo em ressurreição. Isso é que é fé. Diga glória a Deus. Você imaginou? Não é só raciocínio, é fé e fé prática, porque ele preparou o menino, e o menino perguntou, certamente já tinha por volta de 14 anos, quer dizer, o menino tinha muita fé também, porque estou sendo amarrado para ser sacrificado, ó, perna para quem te quer, sairia correndo. Se ele corresse com 14 anos, e Abraão com mais de 100 para pegar, não tinha jeito. E ele está sendo preparado ali, e ele pergunta: mas pai, está diferente, a gente imola o cordeiro, e eu estou aqui, cadê o cordeiro, pai? E Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Deus proverá.
que nós não conhecemos tanto a Deus na intimidade, porque Deus queria mostrar para você e para mim, que assim aconteceria com o filho dele, Jesus. Ele prefigurava Jesus, e Jesus seria de fato morto e ressuscitaria. Aleluia. Mas meu filho, Deus vai providenciar, Deus proverá para si. E quando levantou aquele instrumento de corte, o cutelo, para ir sobre o corpo do seu filho, Deus disse: Abraão, não faças mal ao menino. E eu te pergunto, Abraão sacrificou Isaque, sim ou não? Sim ou não? Você está com medo de eu responder? Claro que sacrificou. No seu coração, e a Bíblia diz, simbolicamente, claro que ele sacrificou, porque não houvesse o impedimento de Deus, ele tiraria a vida do seu filho, porque sabia, e a Bíblia está declarando que ele cria que Deus ressuscitaria o seu filho para cumprir todas as promessas. Isso é fé com obras. Então, quando eu falo de obras, não só falo de ação social, eu falo de atos de fidelidade a Deus. Você viu? Não só estou falando de ação social. Isso é apenas um apelo. Mas eu estou falando de todo o ato de obediência a Deus. Deus chamou você para o ministério. Vem para o ministério, porque Ele vai prover todos os recursos para você estar no ministério. Deus te mandou para missões, então Deus vai prover. O jeito de Deus, a hora de Deus. Persista, continue, ore. Se Deus não abrir portas, é porque é um equívoco no seu coração. Porque se Deus chamou, Deus vai enviar, Deus vai sustentar. Ou talvez você pense que o campo é lá, quando o campo é dentro de casa. É levar os seus para o Senhor Jesus. O seu ministério não é do outro lado do mundo, é do outro lado da mesa. É levar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, seus irmãos a Cristo. Esse é o campo missionário mais difícil, porque aí a sua vida é a pregação, a sua conduta é a pregação. A fé sem obras é morta, porque ela não está ainda amadurecida, aperfeiçoada. A fé com obras é fé que Deus aprova, é Deus requer. Caso semelhante, versículo 25, é de Raabe, a prostituta. Ela não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. A resposta é, claro que foi. Assim, o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Raabe era uma prostituta, morava em Jericó. E quando Deus deu a terra prometida e a cidade de Jericó aos seus filhos, Moisés enviou 2 espias para tomar posse, para pisar naquela terra. E eles foram abrigados na casa de uma prostituta. Não se prostituíram com ela, mas o povo desconfiou. Quem são aqueles homens? Eles são estrangeiros. Casa de prostituta sempre tem muita gente, tem viajante, mas quem são eles? E quando eles imaginaram, esse povo, esses caras são inimigos, vamos lá. Ela, compreendendo o propósito de Deus, ela disse: nós estamos atemorizados aqui nessa cidade, porque todos nós reconhecemos que Deus, o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. E nós ouvimos a história que Ele abriu o mar para vocês passarem a pé enxuto. E nós ouvimos como Deus, o Deus de vocês é verdadeiro e fiel, e deu as nações por presa de vocês. E chegou a nossa vez, por isso estamos tremendo de medo. Mas façam um acordo comigo, eu creio nesse Deus, tenham misericórdia de mim e da minha família. Ela creu e ela agiu, escondendo aqueles homens dos seus perseguidores. Isto é fé acompanhada de obras. Ela podia morrer por causa daquilo, mas ela foi fiel e ela os escondeu. E assim, quando Jericó caiu, a única família que foi preservada foi garantia dada pelos espias e mantida por Josué, a família de Raabe, a meretriz. Sabe o que aconteceu isso? Sabe o que é fidelidade? Sabe o que é fé acompanhada de obras? Sabe quem é essa mulher? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 5, e você vai ver. Lá está Raabe, na genealogia de Jesus. Ela foi mãe de Boaz, que foi bisavô de Davi. E Jesus nasceu da família de Davi. Diga glória a Deus. Está muito fraco? Diga glória a Deus. Irmãos, uma mulher perdida na vida, creu no Senhor, foi transformada, de prostituta virou rainha, princesa de Deus, e veio para a genealogia do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fé com ação,
Fé amadurecida, fé prática. Deus sabe se você precisa aceitar a liderança na sua célula. Deus sabe se você precisa dizer sim para o discipulado. Deus sabe se você precisa dizer sim para o dízimo, para as ofertas. Deus sabe se você tem que abrir mão de alguma coisa para disponibilizá-la para a obra de Deus. Seu tempo, sua agenda, seu trabalho, sua experiência. O Espírito Santo revela a você aquilo que eu desconheço. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso. O que eu sei é que o Espírito de Deus quer que todos nós sejamos amadurecidos. Deixemos de ser crianças, meninos, ficando assentados domingo após domingo, cheio de talento, cheio de experiência, cheio de contribuição para dar e dizendo não, 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 não. Eu não gosto, eu não dou, eu não sei, não dá, eu sou ocupado. Deus vai nos trazer a juízo. E Deus é Deus e sabe tudo sobre todos o tempo todo. Com Deus não se brinca. Com Deus não tem desculpa. Desculpa cola comigo, cola com a minha mulher, cola com o outro. Mas quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, e o apóstolo Paulo, que fala sobre a supremacia da fé, fala: pois quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, seremos medidos pelas nossas obras. Não é a fé. A fé nos levou para lá, mas as obras provam que a nossa fé era legítima, era verdadeira e era fé crível para o coração de Deus. Fique em pé, nós vamos encerrar. E eu quero desafiar você: não fique parado, meu amado, não fique parado. Deus tem mais, e Deus quer mais. O tempo é urgente, a nossa nação está em crise. A nossa nação precisa de homens e mulheres corretos que façam o bem, que se envolvam em diversos lugares na sociedade. Se você está num bairro onde tem muitos problemas, vá lá para a associação de bairro, seja útil lá. Se você é médico, vá lá para a associação, lá deve ter um conselho de ética, dê a sua cooperação lá. Em cada segmento, em cada lugar, sempre Deus precisa de homens e mulheres chave, gente colocada no lugar certo, com a motivação certa, para tornar o nome do Senhor engrandecido. A fé sem obras é morta. Temos de agir, porque caso contrário vai feder, como fede carne apodrecida, como fede apenas aquilo que foi inicialmente tido como vida, mas a morte já estava se aproximando. Oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Isso se aplica, Senhor, ao meu tempo devocional, às minhas manhãs com o Senhor, aos meus atos de obediência, ao cuidado com a minha esposa, ao zelo das minhas filhas. Oh Deus, as pessoas que estão na minha família. Oh Deus, a fé sem obras é morta. A Tua palavra nos ensina, e nós queremos poder sobrenatural do Teu Espírito para agir com obras, para fazermos, não para sermos ativistas, mas para sermos conscientes e coerentes com a fé que o Senhor nos deu, com a grande salvação que nos alcançou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, os dons e a ação sobrenatural do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Diga sim para Jesus. Aceite desafios, vá fundo, deixe essa postura de ficar parado, porque Deus quer que a sua fé seja muito prática. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.